Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre botox e preenchimento nos homens. Eu tenho tido bem mais pacientes, homens vindo, principalmente depois dessa história da pandemia do Covid. E aí vocês vão falar, nossa, mas o que tem a ver a pandemia com vir homem? O que aconteceu? Muita gente ficou em casa, isso também aconteceu com as mulheres, mas aconteceu bastante também com os homens. Muita gente ficou trabalhando em casa de home office, e aí o que acontece? A pessoa fica o dia inteiro olhando para a cara dela nas reuniões, né? Antes a gente fazia o quê? A gente se arrumava, saía e olhava para a cara dos outros. Hoje o que acontece dentro de casa, né? No home office, quando as pessoas estão trabalhando no computador? Elas vão ter reuniões virtuais e elas se olham, porque as câmeras ficam abertas, então ela olha todo mundo que está ali e ela se olha. E aí teve muita gente, né, as mulheres e os homens inclusive, que começaram a se incomodar com várias coisas que eles nunca nem tinham reparado, né? Então, muito homem vindo reparar que faz muito bravo enquanto conversa, que mexe muito a testa, que tem muita ruga na testa, reclamando muito da região da papada, que quando grava a papada fica grande, né? Reclamando que tem um rosto fino, reclamando que o rosto tá caído, reclamando de um monte de coisa, né? Então, acho que a pandemia, com essa história das reuniões virtuais, trouxe mais as mulheres e também os homens para a clínica. E o que a gente pode fazer? Né? A gente sempre começa com o botox, se o paciente tem essa ruga muito marcada, a ruga do bravo, a ruga da testa, a ruga dos olhos. Os homens têm uma musculatura mais forte que das mulheres, então eu sempre brinco, às vezes o maior medo dos homens é ficar com a cara muito lisa, né? Muito estranho, que todo mundo repare o que ele fez. E na verdade isso é mais difícil acontecer em homem do que em mulher, porque a musculatura é mais forte, então é mais difícil de parar totalmente, tá? Então, o botox de homem tem que ser feito com muito cuidado. A gente não pode fazer um botox muito lá pra cima, porque senão você vai arquear a sobrancelha do homem, né? Então tem que ser um botox feito diferente do botox que você faz pra mulher, pra manter a estrutura da sobrancelha dele mais ou menos como é, né? Não você fazer aquele arqueamento de sobrancelha que você geralmente gosta de fazer em mulher. Então é um jeito de se fazer botox diferente. Por mais que a gente coloque, eu sempre falo para os homens não terem medo, porque a musculatura é mais difícil de parar, então raramente você vai ficar com todo parado, né? Sem expressão nenhuma. Você vai diminuir bastante, né? Mas não fica totalmente parado não, tá? A região dos olhos é uma região bem marcada, principalmente quem tem os olhos claros, e essa região de bravo quando faz assim, né? Para poder enxergar, e mesmo para poder conversar, e mesmo quando fica bravo. Tá? Então, o botox é um procedimento bem interessante para homens, mais uma vez, né? Feito de uma forma diferente do que é feito para as mulheres, tá? O preenchedor é muito interessante, né? Às vezes começa esse sulco ficar muito marcado, e aí a gente já falou sobre o processo de envelhecimento. No homem, o processo da mesma forma, perde gordura, perde osso, tá? Então não adianta só vir enfiar aqui, né? Tá muito fundo, aí às vezes quer enfiar 1, 2, 3 ampolas aqui, vai ficar esquisito. Então a gente tem que pensar em fazer uma estrutura, e aí também vai ser uma estrutura diferente da estrutura que é feita em mulher. Você não pode vir aqui e fazer uma bochechinha assim no homem, né? Então você vai fazer um preenchedor mais quadrado aqui, né? Pra dar uma estrutura e dar uma puxada, já dá uma certa melhorada aqui, e depois você vem e preenche isso, tá? A gente tem a história de deixar o homem mais masculino. O que é isso? É os rostos quadrados que a gente tem visto hoje em dia. Que em homem é interessante, desde que você não deixe quadrado demais, né? Desde que você não exagere nesse quadrado, não deixe o homem com a cara caricata, que a gente fala, aquela cara esquisita, né? Então, deixar o rosto quadrado é interessante em homem, mas tem que ser feito com cuidado. A gente tem o ângulo de rosto quadrado de homem, né? Rosto angulado de homem, e o ângulo de rosto quadrado de mulher. Então a gente tem visto um monte de gente ficando todo mundo igual com o rosto quadrado igual. Isso já não é interessante, porque também o ângulo do rosto angulado de homem é um, de rosto angulado de mulher é outro, é menor, tá? Então a gente pensando nos homens, essa história do rosto quadrado eu também gosto, acho interessante, deixa mais masculino, mas tem que ser feito com cuidado. Alargar um pouco o queixo, aumentar um pouco aqui o ângulo de mandíbula, marcar mais mandíbula, isso fica bem bonito, mas tem que ser feito com cuidado para não ficar feio e não ficar demais, né? Porque aí se ficar demais, essa é a hora de você ter que ir em outro profissional ou voltar onde você fez para poder melhorar isso aí, diluir esse ácido hialurônico que foi feito, tá? Então,
muitas vezes no homem a gente também pode combinar procedimentos como a gente faz em mulher. A gente pode fazer o botox, fazer o ácido hialurônico, e para não usar muito volume de ácido hialurônico, a gente também pode fazer bioestímulo, estimular colágeno para poder ajudar a marcar um pouco esse contorno aí também, sem usar muito volume de preenchedor, tá bom? Então é isso, o que a gente tem feito mais em homens é botox e preenchimento de ácido hialurônico. São procedimentos mais tranquilos, são interessantes e deixa os homens aí mais jovens, não precisa de ter medo, só escolher bem aonde você vai para que isso seja feito bem feito, tá bom? Um beijo.